Shalom, irmãos, tudo bom com vocês? Então, estamos aqui a mais um vídeo da semana sobre nossos estudos, nosso grupo de estudos Teshuvá da Torá. Hoje estaremos iniciando um assunto sobre os concílios ecumênicos. Pois é um assunto interessante porque ele marca toda a história e trajetória da igreja cristã, quer seja ela católica ou protestante, porque toda a base cristã ela tem como seu princípio os concílios que foram realizados. Hoje, demos fim ao assunto anterior, que falávamos sobre a reforma e contra-reforma, e hoje vamos iniciar na parte onde a igreja estabelece os seus, como ela estabelece os seus parâmetros, a sua profissão de fé, de onde surgiu, como surgiu, todo o protocolo que foi estabelecido para a definição da fé cristã. Tudo isso nós vamos ver dentro deste tema, concílios ecumênicos. É muito importante, pois aqui nós vemos a diferença e a separação que ocorreu de todo o princípio da igreja, vamos falar assim, quando ela seguia toda a sua originalidade, todos os ensinos de Yeshua em seus Talmudim, onde eles praticavam o judaísmo messiânico, de fato, e não havia separação quem era judeu e não judeu, todos professavam a mesma fé em Deus e seguiam os ensinos de Yeshua sendo o Messias de Israel. Aí começou-se a entrar religiosos da época, de outras religiões pagãs, etc. E começou a querer fazer junção da fé original judaica, messiânica, e da fé deles. Aí você vê a mistura da profissão. Por exemplo, o mitraísmo, ela professava que o Deus Sol, a fé no Deus Sol, Deus Mitra. E qual era o símbolo? Um sol. E aí o que eles fizeram? Juntaram a fé mitraica, mitraísmo, com a fé em Yeshua sendo Messias, fizeram um agrupamento. Tanto é que você vê que na foto ou nas imagens que são apresentadas de Jesus, ele no madeira, na cruz, e por trás dele tem uma espécie de um sol. Você pode reparar que atrás da cabeça dele tem um sol, tanto que é todo aqueles raios. Significa o quê? Que é uma junção do mitraísmo com o judaísmo messiânico. E eles criaram aquela imagem de Yeshua preso no madeiro e por detrás, como se fosse uma forma de adoração ao Messias, coisa que, em momento algum, ele recebe, ele fala que é para fazer. Pelo contrário, adorar somente ao Pai, errado. Ele mesmo cita a nossa profissão de fé judaica, que é o Shema: ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um, que está em Deuteronômio 6,4, que ele repete, se me fala a memória, está no livro de Marcos e de Mateus. Portanto, esses concílios são justamente a base, aonde tudo ficou mesclado. E aí que está o problema. Tirou-se a sua essência judaica, porque o nosso Messias é judeu. Então tirou-se a sua essência judaica e introduziu conceitos paganizados com uma visão de um possível Deus encarnado, enfim. E aí, aqui você vai começar a encontrar pessoas que se rebelaram contra a igreja. Pessoas que eram da igreja que, por algum motivo, se rebelaram. E um dos motivos foi qual? Essa mistura de fé, esses acréscimos que foram introduzidos na sua essência, da prática, do serviço religioso. E uma das pessoas que foi muito, muito combatido diante da igreja foi um homem chamado Ário.
né? Ário, quem foi Ário? Ário foi um diácono, é isso mesmo. Ele foi um diácono da igreja, foi ordenado pelo patriarca Pedro I. Ário, ele tinha como seu nome Ário de Alexandria. Por quê? Porque foi em Alexandria que ele recebeu o título de diácono e serviu a igreja. E um dos motivos que a igreja bate muito na pessoa dele, inclusive, vamos começar ali o Concílio de Nicéia I, ele fala justamente sobre Ário. Ele condena Ário como herege. Por quê? Porque Ário, ele combateu a teologia da Trindade. Ário foi um dos homens que ele realmente combateu esse enxerto da teologia da Trindade, aonde começaram a colocar Jesus, Deus e o Espírito Santo como sendo Deus. E aí é Deus trino. Ele é 100% Deus, 100% homem, no caso de Jesus, 100% Deus e Espírito, no caso do Espírito Santo. É uma mistura, uma salada, onde acaba que ninguém é ninguém. Se ele é Deus, vamos lá, se Jesus é Deus, como é que ele nasceu como homem? Se Jesus é Deus, como é que ele foi criado? Como está escrito em Colossenses, criado? Foi o primeiro a ser criado. Se é Deus, ele não é criado. Se é Deus, ele é Deus. É existente desde nunca. Né? Ele é infinito. Assim como o Pai é Deus e ninguém criou Adonai. Pelo contrário, ele já existia quando nada existia. E se você for pegar o livro de Isaías, no capítulo 54, capítulo 45, ele diz que ele é Deus e não há outro igual a ele. Não há outro igual a ele. Se não tem outro igual a ele, então não existe outro Deus. Deus é ele. Todo o restante é criação de Deus. E aí está a questão toda. A igreja, né, ela entra com essa informação, mostrando Jesus como Deus, fazedor de parte de uma trindade, que antigamente eram dois. O primeiro concílio, na verdade, foi justamente, não foi nem no concílio, foi numa reunião episcopal da igreja, que ali viram que Jesus e Deus eram Deus. É uma duicidade, né? São dois deuses. E aí depois, no concílio de Nicéia I, estabeleceu-se uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então você vê que nem eles tinham uma definição. Se é algo bíblico, tinha que ser desde o princípio. Assim como nós temos o Shema, que fala desde o princípio que só existe um Deus, não é outro, não há outro, é errado. E aí eu posso apresentar para vocês que existem duas formas de nomenclatura, Errad e Ahid. Errad significa um numeral. Existe possibilidade de nós dividirmos o número 1? Não. Antes do 1 é nada e depois do 1 é 2. Então 1 não pode ser 2, ok? E Rid, já é uma questão de um dentre outros, né? Não é numeral, é um daquele tipo dentre outros, ou seja, vamos botar assim, como existe a mitologia grega e a mitologia romana que diz o panteão de deuses, ou seja, Deus A, Deus B, Deus C, todos eles são deuses, né? Dentro de um conceito de panteão. Só que o conceito bíblico, ele é monoteísta. Por ser monoteísta, não existe possibilidade de ter 2, 3. Aí seríamos um politeísta. Então foge completamente ao nosso conceito. Se tem um Deus, é um Deus só. Não existe observações dentro desse conceito, né? É um Deus que se divide, então virou politeísta, né? Então, Ário foi um homem da igreja
primitiva que combateu essas heresias e, por sua vez, ele foi alvo de perseguição da igreja. E nós vamos ver que ele morreu sendo um herege diante da igreja, subjugado como herege, melhor dizendo. Porém, na verdade, ele nada mais é do que professava a fé de que Deus era um e Yeshua era seu filho. Então, ele foi um dos perseguidos pela igreja nesse tempo. E os concílios nada mais é de que uma reunião para entrarmos num conceito único, ou seja, para definirmos como um único padrão. Olha só o que significa na nossa gramática. No português, concílio é pôr de acordo ou chegar a acordo comum, ou seja, aliar, congregar, unificar. Isso é conciliar. Ok? Quando a gente fala de concílio, falamos de quê? De unificação. E aí eu te falo, o nome é Concílios Ecumênicos. Opa! Ecumênico, o próprio nome diz, ele é o quê? É um conceito de unificação de todas as igrejas. É interessante, quando falamos de ecumenismo, falamos de diversidade de religião. Encontros ecumênicos. Aí você vai ter um representante do cristianismo, do judaísmo, da Umbanda, do Islã e por aí vai. São N religiões. O encontro ecumênico é você juntar todos em um mesmo princípio, ou seja, colocar todo mundo junto com o mesmo conceito, buscando o mesmo princípio, usando o mesmo parâmetro para todas as religiões. Só que aí está o negócio. Se o nome é concílio ecumênico, já tem aí uma ideia de que na época não existia só uma igreja, só uma religião. Existiam diversas religiões. Porém, essa não é a verdade. Quando falamos de concílio ecumênico, estamos nos dirigindo a um fato seguinte. Na época, antes da Igreja Católica unificar o seu conceito, unificar a sua doutrina, existiam, naquela época, diversas igrejas. Todas professavam Cristo, o Messias. Porém, cada igreja ela era independente para agir e trabalhar do seu modo. Veja bem, quando a gente fala dos pais da igreja, Tertuliano, Marcião, na época deles, existiam bispos nos determinados lugares. Por exemplo, eu sou o bispo local, resido hoje em São Gonçalo, um exemplo, tá, gente? Eu sou aqui o bispo de São Gonçalo. E aqui, em São Gonçalo, eu dou as diretrizes do cristianismo que eu acho conveniente, tá? A conveniência minha, na minha forma de pensar e de ser, e todos os meus seguidores seguem o meu padrão, Todos os fiéis que congregam comigo, eles seguem o meu padrão. Meu padrão é XY, ponto. Não tem outra letra, não tem outro padrão, é isso. Aí, nosso irmão, o bispo, vamos botar Joaquim de Niterói, ele resolve, tem lá a igreja dele lá, que o padrão dele é diferente do meu. Ele também é cristão, também crê em Jesus, aquela coisa toda. E aí, mas ele tem um conceito, em algum momento, que discorda do meu. E aí, vamos lá. Eu tenho o meu padrão e ele tem o dele. E assim sucessivamente. Cada cidade existia um bispo local, que era o Papa, vamos dizer assim, daquele local, onde ele que colocava a diretriz da religião ali na cidade dele. O que Constantino fez na época? Havendo essa pluralidade de cristianismo,
começou-se a ideia de unificar todos. Como é que você vai unificar? Se eu penso X, o bispo Joaquim pensa Y, o bispo João do Rio de Janeiro pensa em A, como é que você vai unificar isso? Então, Constantino, juntamente com seu clérigo, chamou todos os representantes, né, para estabelecer um único padrão. E aí o que ele fez? Ele juntou todos aqueles bispos locais, né, líderes religiosos locais, fez um encontro com todos eles e começou a estabelecer uma diretriz para que todos se entendessem. E aí, com essa diretriz, o que ele fez? Ele estabeleceu um único cristianismo. Tanto é que o nome católico, no grego, no latim, significa universal, né? Então, o nome correto é Igreja Católica Apostólica, Igreja Universal dos Apóstolos. Esse é o conceito da Igreja Católica, do cristianismo católico. Tá? Então, ele estabeleceu esses concílios para fazer o quê? Para delimitar a fé cristã, ou seja, ele estabeleceu uma profissão de fé e todos os cristianismos que eram independentes passaram a ser um único cristianismo, né? Uma religião só. Passou a ser Roma a principal, né? A matriz de todas elas, porque lá estava Constantino, né? No território de Roma. E aí nós vamos começar a entender o porquê que houve a reforma, né? Porque aqui nós vamos estudar assim, o contrário. Nós estudamos a reforma contra a reforma, beleza, mas vamos entender o porquê que houve tudo isso. Os concílios. Os concílios são deliberados para quê? Para estabelecer justamente os parâmetros, ok? Então vamos lá. De antes, é lógico, como toda semana a gente faz, uma pequena reflexão é importante. Vivemos um período muito conturbado, um período onde muitos irmãos passam por dificuldade, e é um período de pandemia, é um período que, infelizmente, muitos não conseguem suportar. Mas é um período muito interessante, porque é aí que a gente coloca Deus à frente de tudo. O ser humano tem como hábito ser absoluto. O homem, ele tenta realizar tudo com seus próprios braços. Mas chega um momento que o homem não tem forças e ele começa o quê? A enfraquecer e gera um conflito interno que vai trazer a decepção. Porque o homem chega um momento que ele não consegue fazer aquilo que ele achava que era capaz. Mas o homem esquece que antes de nós existe um Deus. Para o Hashem por isso. Esse Deus, ele não é um Deus de carne, não é um Deus posto na madeira, feito de barro. É um Deus onipresente, onisciente, ele sabe a nossa necessidade. Ele está conosco a todo momento, ele não dorme. Shomer Israel, ele é o guardião de Israel. E esse Deus, ele deixa com que nós façamos do nosso jeito, para que quando chegar o momento que a gente fala assim, caramba, não aguento mais, não consigo mais fazer. Aí ele vai lá e mostra pra gente, meu filho, não depende de você, depende de mim. E aí, eu venho na memória, eu lembro de uma passagem muito interessante e eu vou compartilhar com vocês e espero que todos possam também entender. Em João capítulo 4, no verso 20, João 4, verso 20, essa passagem ela está descrita no momento que Yeshua, nosso Messias, ele está
de frente com a mulher samaritana e ela indaga ele se ele realmente era o Messias ou não. E ela acha incrível porque ele, como um homem judeu, se reporta a uma pessoa samaritana, porque na época os samaritanos eram rejeitados e exclusos de todo o convívio judaico. Os israelitas jamais trocaram informações, buscaram aproximação com um samaritano por questões históricas, tá? A gente pode chegar a esse assunto. Mas o que é interessante aqui é que Yeshua ele quebra esse paradigma. Ele mostra para todo mundo que ninguém é melhor do que ninguém. Que nem judeu, nem samaritano, nem outra nação é melhor do que ninguém. Ele traz aqui nesse momento, olha só que interessante, vamos ler João 4, a partir do verso 20, vamos começar no 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Olha, ela depois de uma conversa com Yeshua, ela identifica-o como profeta, porque ele revelara muitas coisas para ela, inclusive o fato dela estar com um marido que não era dela. E isso aí ninguém sabia. Continuando. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela se refere à questão histórica, quando Israel se dividiu em dois reinos, do norte e do sul. E os samaritanos eram a capital de Israel. Então, vejamos, ela diz que ela foi ensinada que era para ser cultuado a Deus ali, em Samaria, nos territórios de Samaria. Porém, os judeus, os da tribo de Judá, ensinaram que não, era em Israel, era lá em Jerusalém. E aí ela foi questionar Yeshua sobre isso. Onde eu devo adorar então Deus? Aqui ou lá? E olha, como interessante a resposta do nosso mestre. Disse-lhe Jesus, Yeshua, mulher, crê-me que a hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabem, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E em verdade, porque o Pai procura as tais pessoas que o adorem. Veja, olha a resposta de Yeshua, e ele complementa: Deus é espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja, a questão principal é adorar a Deus de forma plena, agir conforme o Eterno deseja que nós ajamos. Ele quer que nós sigamos o que ele nos deixou escrito, que é a Torá. Não existe outra forma, outra regra de vida e de comunhão com o Pai, se não for através da Torá. E o único povo que de fato manteve-se fiel à Torá, guardando-a desde o Monte Sinai, desde a entrega das tábuas na mão de Moshe Rabbeinu, desde aquela época. O único povo que se buscou manter foi Israel. A Torá foi dada no deserto. Deserto é território internacional, é território que ninguém deseja. Por quê? Porque é deserto, não tem nada. E ali você pode fazer o que você quiser.
o Eterno conduziu todo o povo de Israel e junto com ele todas aquelas nações, aproximadamente 70 nações, foram com Israel para o deserto. E no deserto, o que Deus fez? Ele peneirou, ele ensinou, buscou ensinar o que de fato era para ser feito. Então, o Eterno, ele peneirou o povo, e o único povo que buscou manter fidelidade com Adonai, através de sua Torá, foi Israel. Portanto, Israel, ele é o principal foco de todas as nações, inclusive fisicamente, né? Portanto, o Eterno, ele mostra que adorar o Pai, basta você viver o que está escrito na Torá. Hoje, Baruch Hashem, que todos temos um livro como esse, na linguagem que ele entenda, no português, no hebraico, no latim, no inglês, não importa a linguagem, todos temos acesso a esse livro. E esse livro, ele mostra toda a origem, todo o caminho e o galardão após toda a passagem daqueles que realmente querem viver segundo a vontade de Hashem. Portanto, irmãos, que possamos focar mais em Deus e menos em nós. Que possamos não somente crer, pois até os demônios creem, como o próprio Tiago escreveu, que possamos viver uma fé genuína no verdadeiro Deus, pois é assim que ele espera de nós, que sejamos verdadeiros adoradores. Amém? Que o Eterno nos abençoe com a sua palavra. Portanto, vamos dar início aos nossos estudos falando sobre o concílio. Bem, os concílios, como eu falei, ele foi o principal momento que a igreja estabeleceu suas regras, seu rito e sua profissão de fé. Então vamos lá. Penúltimo tópico dessa apostila, concílio ecumênico. Ok? Sigamos. A celebração de grandes assembleias conciliares constitui uma marca que atravessa toda a história cristã. Nascidos espontaneamente, sem que houvesse projeto preliminar, os concílios, influenciados também pelos famosos modelos do Sinédrio hebraico e do Senado romano, são uma das mais interessantes e significativas manifestações de dinâmica de comunicação no nível intereclesial. Nossa, eu nunca tinha falado. Intereclesial, que caracteriza o cristianismo do primeiro século e que o anima constantemente. É surpreendente como os concílios sempre suscitam intenso interesse entre os cristãos, embora a participação direta destes na Assembleia tenha sido sempre externa e marginal. De um lado, os grandes concílios da Antiguidade, reunidos por iniciativa da autoridade imperial e celebrados à sombra do seu manto, tiveram uma característica própria dentro da tradição do cristianismo oriental de língua grega. Portanto, o concílio nunca teve a participação dos fiéis. O que os fiéis achavam não valia de nada. Essa é a verdade. O engraçado é que eles queriam muito a presença dos fiéis, mas nunca buscaram ouvir o que os fiéis achavam ou tirar as dúvidas dos mesmos. Ou seja, era como se fosse massa de manobra. Valeria sempre o que eles falavam, porque eles eram os representantes de Deus na Terra. Ok? Não. Continuamos. Depois do rompimento da comunhão entre Oriente e Ocidente, os concílios gerais da Idade Média apresentam uma fisionomia substancialmente diferente. Antes de tudo, começa a aparecer, e de maneira cada vez mais consistente, a acepção abstrata da fides, ou fé, entendida como doutrina e verdadeira. Conceitualmente,
formulada e definida. Essa é uma orientação que logo encontra na escolástica a sua abalização, dimensão científica. Por sua vez, as normas para a disciplina da comunidade transformam-se em verdade, legislação social destinada a regular aspectos cruciais da vida da cristandade: propriedades, procedimentos jurídicos, matrimônios, etc. Assim, o direito canônico vai adquirindo a centralidade eclesial, que era desconhecida no primeiro milênio. Também a participação nesses concílios